Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live no canal Genco de Comunicação. Eu sou o Davi, tá? Eu acredito que todo mundo aí já me conhece, bastante gente já me conhece. Eu sou o Davi, eu sou químico, trabalho na Genco já há 20 anos e hoje nós vamos fazer uma live, pessoal, bastante interessante. Nós estamos vivendo um período do ano agora, aonde que a gente tem muita chuva, né? A época do verão é uma época aonde que chove muito, praticamente em toda a extensão do território brasileiro, nós temos chuvas muito intensas. E a live de hoje é justamente como tratar a água da piscina neste período de chuva, tá? Então, muito bem. O que acontece? A gente tem a piscina, acerta todos os parâmetros lá na água da nossa piscina e um certo dia, uma certa tarde ou então à noite, vem aquela chuva que demora mais ou menos assim 2, 3 horas chovendo direto em cima da piscina, né, da água da piscina. E quando a gente vai olhar, depois que acaba a chuva, a gente vai analisar os parâmetros da água que a gente tinha acertado e a gente nota que os parâmetros estão todos alterados, né? O que aconteceu ali? O que aconteceu, pessoal, é que a água da chuva, né, quando ela vem em grande intensidade para dentro da piscina, ela acaba, em primeiro lugar, alterando o pH da água. A água da chuva, ela tem uma característica, né? A gente chama de a característica ácida da água da chuva. Isso é natural. Por quê? Porque quando a água evapora, quando a água que está na forma líquida na terra recebe o calor do sol, ela acaba evaporando, ela sobe essa água, e quando ela sobe, ela perde parte do seu gás carbônico, e aí ela acaba adquirindo uma condição ácida, né? Então, o que acontece? Quando chove com muita intensidade em cima da piscina, uma das primeiras coisas que a gente nota é a alteração do pH. Tá? Então é uma das primeiras coisas que a gente nota. A gente terminou de chover, mediu o pH estava certinho dentro da faixa que a gente tinha colocado, porém o que aconteceu? Com o excesso de chuva, o pH da água altera, tá certo? Então isso é uma das primeiras coisas que a gente percebe. Agora, não é só isso, né? A água da chuva, ela acaba arrastando para dentro da piscina uma grande quantidade de sujeira. A sujeira que está no chão em volta da piscina, a sujeira que está no ar, né? Então acaba o vento da chuva acaba arrastando um monte de poeira, de folha, de matéria orgânica, tudo isso vai caindo dentro da água da piscina e essa sujeira acaba consumindo o cloro da água, tá certo? Então a gente tem um aumento no consumo do cloro em função dessa grande carga de sujeira entrar na água, tá certo? Então, o que acontece? Olha só, já falei duas coisas aqui que altera de cara. Primeiro, altera o pH da água. Depois, uma grande carga de sujeira que entra na água aumenta o consumo de cloro do que aquela piscina precisa normalmente, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter mais cuidado com essa água. Por quê? Imagina que uma pessoa cuida de uma piscina, mas ela só pode ir uma vez por semana nessa piscina. E aí, como está acontecendo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, então está chovendo praticamente todos os dias com uma intensidade muito forte. Então, o que acontece? Se eu não faço a correção, a análise e a correção dos parâmetros dessa piscina todos os dias, ela acaba, primeiro, alterando o pH, segundo, perdendo o cloro com muito mais facilidade, porque acabou entrando muito mais sujeira na água, certo? E aí, o que vai acontecer? Em questão de 2 ou 3 dias,
vai entrar as algas também, elas também vêm no processo da chuva, as algas que estão espalhadas assim pelo ar, elas acabam sendo lançadas também dentro da piscina e a gente tem rapidamente a proliferação dessas algas. Então as piscinas têm uma tendência de ficarem verdes mais rapidamente, verdes pela presença de alga. Ou seja, o pH foi alterado, o cloro foi totalmente consumido, então não tem nada que impede as algas de se proliferarem. E aí a gente tem uma grande quantidade de algas se formando nessa água. A água está relativamente quente, porque nós estamos num período de verão, né? Então a água gira numa temperatura de 25 a 30 graus. Essa é a temperatura ideal de proliferação de micro-organismos. Nossa, em pouquíssimo tempo a gente tem a água da nossa piscina cheia de algas, totalmente verde, porque a gente acabou não fazendo o tratamento da maneira correta, tá certo? Pessoal, deixa eu só avisar aqui todos aqui, façam as perguntas de vocês, tá certo? A gente está aqui, essas lives que a gente faz, apesar dela ser de um tema, assim, às vezes um pouco específico, mas a gente está sempre aberto para todos os tipos de perguntas, para que a gente possa tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas de todo mundo. É óbvio, se tiver perguntas que a gente talvez não consiga responder por causa do tempo, então a nossa equipe acaba respondendo, tá certo? Ó, aqui tá vindo aqui uma primeira pergunta. Quem fizer suas perguntas, seria bastante interessante que se identificasse, tá? Aqui estão me perguntando assim: algas então não têm raiz? Não, as algas não têm raiz. Elas são os esporos de planta, o pólen das plantas. As plantas ficam constantemente emitindo na atmosfera esse pólen, e aí esse material, que é um material vivo, né, vamos dizer assim, é um material vivo, ele acaba caindo dentro da piscina e ali ele começa a se proliferar. É óbvio que as algas, elas vão gostar muito de se ancorar em algum lugar. O que é ancorar? É encostar numa superfície que seja bem dura e onde que ela possa ficar ali presa com mais facilidade, tá certo? Então normalmente nas paredes e no fundo da piscina é que a gente vai ter uma grande concentração e a partir dali essas algas se espalham pela água inteira, tá certo? Não precisa necessariamente só nas paredes que vai ficar verde, não, a água inteira fica verde, né? Porque ela se prolifera, são micro-organismos, tá certo? Tem uma outra pergunta aqui. O senhor Fernando que fez essa. Algas negras, como eliminar? Né? Então formou-se algas dentro da piscina por conta desse excesso de chuva, né? E aí o que acontece, pessoal? Nós temos algas de várias cores diferentes, certo? As algas, quando elas encontram um ambiente favorável para reprodução, né, para proliferação, elas acabam se proliferando com grande velocidade. Mas não existe só um tipo de alga, são vários tipos, são várias plantas lançando o seu material, o seu material genético, vamos dizer assim, lançando isso com constância. Então nós temos principalmente as algas verdes, né, que se proliferam com mais facilidade, é a mais comum de todas, mas existe também um tipo de alga que costuma aparecer na piscina, que são algas de coloração preta, tá? E aonde que elas se fixam? Normalmente são algas que ela não vai deixar água preta, ela não tem essa capacidade, tá, de deixar água preta. Porém, ela consegue chegar nos rejuntes do azulejo e quando ela encontra um local aonde o rejunte do azulejo já esteja danificado, ou seja,
aonde que não chegue água com facilidade nesse buraquinho do rejunte, então a alga ela entra por ali e ela acaba se proliferando com bastante facilidade e deixando normalmente o rejunte com uma coloração bem escurecida, bem preta mesmo, tá certo? O que nós temos que fazer para remover essas algas? Ela é um pouco mais difícil de remoção do que as algas verdes. Tá? Estou recebendo aqui mais algumas perguntinhas, mas vamos terminar essa aqui primeiro, pessoal. Então, o que acontece? Para a gente tirar essas algas pretas do rejunte do azulejo, nós temos que fazer todo o tratamento de manter a água dentro dos parâmetros, ou seja, pH na faixa de 7,2 até 7,8, alcalinidade total de 80 a 120 ppm, dureza cálcica, pessoal, muito importante, as pessoas ainda, até hoje, as pessoas relevam muito a dureza cálcica na água da piscina, né? É muito importante a gente manter a dureza cáustica, porque ela ajuda no equilíbrio químico da água. Então, pessoal, façam um acerto da dureza cáustica também, de 200 a 400 ppm lá de cálcio dentro da água. É muito importante também, ajuda bem no controle geral da água, tá certo? Muito bem, e óbvio, o cloro sendo mantido entre 2 e 4 ppm. Nessa condição que a gente está na água, o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar uma escova, tá certo? De preferência de cerdas macias, mas que tenha um desenho nessa escova que ele consiga entrar pelo rejunte do azulejo, entre dois azulejos, né? Nós temos assim, entre dois azulejos, nós temos o rejunte, porém nós temos uma espécie de um vale entre os dois azulejos. Vamos imaginar assim, os dois azulejos, assim, numa condição microscópica, vamos imaginar que nós temos dois azulejos e entre um azulejo e outro, nós temos o vale, aonde está colocado o rejunte dos azulejos, né? E é exatamente ali que as algas vão se fixar. Elas vão aproveitar esse vale e como a água, olha só que interessante, pessoal, a água, ela tem uma pele. Nossa, o que é isso? Pele na água? Sim, essa pele a gente chama de tensão superficial da água. É a tensão superficial que faz com que haja a possibilidade de existir uma gota. A gota é como se ela tivesse uma camada externa que segura a água dentro da gota, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de tensão superficial da água. E como a tensão superficial da água é alta, o que acontece? Ela tem uma pele que não se rompe com facilidade. Então, quando a água ela encosta nos dois azulejos, fica um espaço muito pequeno, mas suficientemente grande para que essas algas pretas vivam ali, morem ali, se ancorem ali naquela área. E aí, a água que está com o cloro, como tem uma pele, ela não consegue chegar até o fundo desse vale, aonde que estão as algas pretas. O que vai acontecer? Elas conseguem se proliferar, porque não tem contato do cloro com elas. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos levar o cloro até o ponto exato aonde estão essas algas, né? Como é que a gente faz isso? Não tem outra forma, pessoal. É com a escovação. Então nós precisamos adquirir uma escova que ela tenha a capacidade, cerdas que consigam entrar dentro do rejunte, por dentro dos dois azulejos, ou seja, nesse vale do rejunte, e aí fazer essa esfregação. Porém, a água, ela tem que estar com seus parâmetros acertados. Não adianta eu simplesmente fazer a escovação e não ter cloro na água. Se não tiver o cloro, não vai matar essas algas, tá certo? Então eu tenho que estar com todos os parâmetros acertados e realmente fazer uma boa esfregação
das paredes, principalmente nos rejuntes, né? Fazer passar com bastante intensidade a escova ali. Aí, pessoal, com certeza remove todas as algas e remove toda aquela coloração preta que fica no rejunte, tá certo? A única coisa que a gente tem que prestar atenção, que muitas vezes, pessoal, a coloração preta não é só por causa das algas, tá certo? Quando a gente tem buraco no rejunte, nessa massa de rejunte, quando o buraco ele é muito profundo, aí a gente tem a própria coloração escura daquele buraco, tá certo? Então, e o que causa o buraco no rejunte do azulejo? Falta de cálcio na água. Olha aí, pessoal, como é importante a gente acertar o parâmetro da dureza cáustica na água da nossa piscina, tá certo? Porque assim, se eu tiver cálcio na água, essa água não vai atacar o rejunte do azulejo. Porque quando não tem cálcio na água, quando a água ela não encontra o cálcio lá dentro dela, o que ela faz? Ela vai roubar o cálcio que está no rejunte do azulejo. Certo? Então é por isso que a gente tem que acertar o parâmetro da dureza cáustica na água, tá? Então, tá explicado aqui como que a gente tira as algas pretas e depois a gente tem que prestar atenção se não é buraco no rejunte do azulejo, tá bom? Muito bem, temos mais aqui algumas perguntas. Fale sobre o algicida manutenção, Oasis Bela Vista. Muito bem, o algicida é um produto que tem a finalidade de matar algas, né? Todos os produtos com terminação ida, normalmente eles são combatentes, eles são eliminadores de algum tipo de micro-organismo, tá certo? Então, um algicida, ele é um produto que ele combate as algas, tá? E o algicida, ele é um produto que ele traz um benefício muito grande para as piscinas, inclusive nessa época agora de chuvas intensas, tá certo? Por quê? Porque como a gente está recebendo dentro da água da piscina uma grande carga de matéria orgânica e desses esporos de planta, né? Então o que acontece? Vai se formar muitas algas lá dentro, tá certo? Então a gente tem que entrar também com o algicida nessa água para ajudar o trabalho do cloro combater todos os micro-organismos, tá certo? Então a gente vai aplicar o cloro regularmente na água da piscina e também vamos aplicar os algicidas. E aí nós temos dois tipos de algicida, né? A gente tem dois tipos de algicida. O algicida choque e o algicida manutenção. O algicida choque a gente normalmente recomenda para quando já tem a infestação de algas, e o algicida manutenção, normalmente em períodos que não tem tanta chuva, a gente recomenda uma vez por semana. Porém, pessoal, vou falar para vocês, nessa época de chuva não tem jeito. É necessário às vezes fazer 2 ou 3 aplicações por semana do algicida manutenção, para ele ajudar a combater e não deixar as algas proliferarem com tanta facilidade, né? Afinal de contas, o cloro está dentro da água, o cloro mata a alga também. Porém, o que está acontecendo? Está entrando muita água, o pH está se alterando e a sujeira que está vindo para dentro da água da piscina está consumindo o cloro que está lá dentro. As algas vão se proliferar. Então a gente usa o algicida para nos ajudar a combater essas algas dentro da água, tá certo? Então é para isso que servem os algicidas, tá? Muito bem. Qual o tratamento ideal nesse período de chuvas? Aqui é a pergunta da senhora Cibele, tá? Muito bem, qual é o tratamento ideal? Na realidade, a gente não tem um tratamento ideal para o período de chuva, específico para o período de chuvas. O que precisa é a gente ter um tratamento mais intenso, ou seja, se antes eu analisava a água da minha piscina só no dia que as pessoas iam entrar para nadar, ou seja, só no final de semana, então nesse período de chuvas eu tenho que analisar
todos os dias esses parâmetros, o cloro, o pH, a alcalinidade, todos esses parâmetros. Então a gente tem que analisar todos os dias e manter dentro daqueles parâmetros recomendados que eu falei aqui agora, tá certo? Só lembrando mais uma vez, pH 7,2 a 7,8, alcalinidade total de 80 a 120, dureza cáustica de 200 a 400 e o cloro entre 2 e 4 ppm, tá certo? Então, isso a gente tem que manter na água da nossa piscina, pessoal, o tempo todo. Porém, como nós temos a chuva que está contra a gente nessa hora do tratamento, falando em termos de tratamento, a chuva está trazendo um monte de alterações no nosso tratamento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mais intensamente analisar e corrigir os parâmetros, caso eles tenham saído fora desses parâmetros, tá? Desses limites que eu tenho falado aqui, tá certo? Então, dona Sibeli, não existe um tratamento específico, tá? Existe um tratamento mais intenso, com correções mais intensas também. E é óbvio, a gente não pode esquecer a aplicação semanal também do algicida manutenção. E, se necessário, até mais do que uma vez por semana, tá bom? Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui bastante interessante, pessoal. Algicida faz algum mal? Tem cobre no algicida? A pessoa que escreveu essa pergunta é WCA Piscinas. Tá? Veja bem, pessoal. Quando a gente coloca um produto químico na água, um algicida, por exemplo, ou qualquer outro produto, se a água ela estiver com os parâmetros e com as quantidades recomendadas, então não há absolutamente perigo nenhum. Não podemos esquecer que quando a gente vai aplicar produtos químicos na água, não pode ter ninguém lá dentro, tá certo? Por quê? Porque se eu jogar um produto que ele é concentrado, apesar de eu fazer a diluição dele num balde com água e depois jogar na água da piscina, mesmo assim, ele ainda vai estar em condição muito concentrada para ter contato com pele, olhos, nariz, das pessoas. Então, nunca, jamais, a gente pode colocar produtos químicos na água com pessoas lá dentro, tá certo? Isso é uma condição, assim, fundamental, não tem outro parâmetro. E aí, depois que a gente coloca o produto químico, a gente mantém o sistema de filtração ligada, de agitação da água, para que a gente possa homogeneizar esse produto dentro da água. Se a gente colocar dentro das quantidades recomendadas, depois de aproximadamente 30 minutos, todo o produto químico que foi colocado, ele praticamente já se dissolveu, ele já se misturou, em toda a extensão da água da piscina. Então, não vai ter mais perigo absolutamente nenhum para o ser humano. O cobre que tem na fórmula do algicida, de forma nenhuma ele traz nenhum tipo de, vamos dizer assim, de perigo para o ser humano, Todos os produtos, eles passam por testes muito intensos na Anvisa, que é justamente para saber se o produto traz algum perigo para a utilização das pessoas, Então, de forma nenhuma, os algicidas... Veja bem, pessoal, nós temos que colocar um parênteses aqui. Eu sou da empresa Genco Química Industrial Limitada. Eu estou falando sobre os produtos da Genco, tá certo? Eu não entro em mérito de produtos de outras empresas. Estou falando em relação aos produtos da Genco, tá certo? Então, colocar um algicida da Genco, que na fórmula dele contém o cobre, não há o menor perigo, porque este produto já passou por uma bateria de testes muito intensa lá pela Anvisa para poder ser liberado e aplicado dentro das quantidades informadas pela Genco, tá?
Absolutamente, não vai ter perigo nenhum, tá certo? Ok, mas muito interessante a pergunta, tá certo? Qual algicida melhor para eliminar algas no rejunte? O Genpool ou o algicida de choque? É o Tunico. Vamos lá, Tunico. Nós temos o Genpool, que ele é um algicida isento de cobre. E aí, a matéria-prima de que ele é feito ele é chamada de quaternário de amônia. É um produto altamente bactericida, ele mata vírus, bactérias, ele é muito forte, o algicida. E ele tem, o nosso Genpool, que é o algicida sem cobre, ele tem uma concentração ideal para fazer esse combate dessas algas dentro da água, mas ele também chega a ter a capacidade de matar alguns tipos de micro-organismos também, alguns outros micro-organismos que não só as algas, tá certo? E aí, qual seria o melhor? O Genpool ou o algicida de choque? Na realidade, os dois têm a mesma eficiência, tá? São duas matérias-primas diferentes. Uma, que é o algicida de choque, ele é feito com um produto que vai à base de cobre. E o cobre é um material algicida. O cobre, o metal cobre, ele ajuda a matar as algas, tá certo? E o quaternário de amônia, que é feito o Genpool, ele também é um poderoso algicida. Você pode escolher aquele que for mais interessante. Agora, é sempre bom lembrar, no algicida de choque, nós temos cobre. E se colocar o algicida de choque na presença de cloro na água, nós podemos ter uma reação química do cloro com o cobre e podem aparecer manchas ou então deixar a água escurecida. Pode acontecer isso. Já com o Genpool, isso não acontece, tá certo? Então aí você vai escolher aquilo que você acha, aquele algicida, né, o Genpool ou o algicida de choque, mais conveniente. Para uma piscina pode ser que seja o Genpool, porque tem muito cloro lá dentro. E eu posso aplicar o Genpool com cloro? Pode, não tem problema nenhum. Não posso aplicar o algicida de choque e o algicida de manutenção com o cloro, que aí eu tenho uma reação química. Mas o Genpool pode ser aplicado sem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Tem aqui várias perguntas, olha. Basicamente, pessoal, estou vendo que as perguntas elas se direcionaram muito para as algas, né? Com certeza. Por quê, né? Porque a chuva acaba trazendo grande quantidade desses micro-organismos para a água e o cloro e o pH são drasticamente alterados. Então, em períodos de chuva, realmente o que mais acontece são as infestações por algas, tá certo? Então, nós vamos tentar responder aqui as perguntas de todo mundo, tá? Vamos lá. Pode ou não pode usar algicida com cloro? Quem fez essa pergunta foi o Gapis Piscinas, tá certo? Então, eu posso usar o algicida com cloro ou não? Esta está sendo a pergunta, né? É aquilo que eu acabei de falar aqui. Nós temos um algicida onde a fórmula química dele contém o metal cobre. E quando a gente tem o cobre na formulação, se esse cobre encontrar o cloro, os dois eles vão ter uma afinidade, porque eles são reativos entre eles. Então vai ter uma reação química do cloro com o cobre e pode provocar manchas ou então pode deixar a água levemente escurecida, tá certo? Agora, se eu trabalhar com Genpool, pessoal, é o algicida que não tem cobre. É aquele produto chamado quaternário de amônio, que eu falei para vocês, tá certo? Não tem cobre na fórmula do Genpool. Aí eu posso usar o Genpool junto na presença de cloro, que não vai ter absolutamente perigo nenhum. Não vai aparecer nenhuma mancha, a água não vai escurecer, não vai acontecer nada disso, tá certo? Por quê? Porque não há nenhuma incompatibilidade entre o Genpool e o cloro. A incompatibilidade, ela existe entre o algicida choque e
o algicida manutenção com o cloro, tá certo? Então espero ter respondido a pergunta para você, tá bom? Vamos lá, tem mais aqui. Uma piscina verde por um longo período, há condições de ficar algas no filtro, dentro do filtro? Sim, com certeza. Olha só, muito boa. Foi o Fernando que fez. Seu Fernando, muito boa a sua pergunta aqui. Gostei muito pelo seguinte. A gente não pode esquecer, pessoal, que muitas vezes a água que já teve a proliferação de algas, de uma certa forma, é a mesma água que passa pelo filtro. Então, é quase certo que dentro do filtro também exista uma grande proliferação de algas, já lá dentro do filtro. É por isso que eu costumo recomendar, quando a gente tem algum problema na água, seja por alga, seja por turvação, a gente sempre tem que passar aquele tratamento que a gente vai fazer, a gente tem que passar pela areia do filtro, que é para aquele ambiente dentro do filtro também ser tratado, né? No caso de algas, já lá dentro do filtro, já está proliferada as algas lá dentro do filtro, elas já cresceram lá dentro também. Então, fatalmente, quando eu tratar as algas lá do tanque, eu tenho que passar essa água que estão com os produtos químicos que vão combater as algas pela areia do filtro. Nesse caso, eu não recomendo fazer a passagem da água direto, né, pelo cabeçote do filtro e voltar, recirculação, como a gente chama. Não, pessoal, nesse caso, quando a gente já está com a proliferação de algas dentro da nossa piscina, eu recomendo realmente botar o sistema para filtrar, que é para que esses produtos químicos entrem em contato com o sistema da areia, né? E faça toda a limpeza dessas algas e mate todas essas algas ali também, tá certo? Então, senhor Fernando, muito boa a sua pergunta, tá? Muito bem lembrado esse fator, né? Que é realmente passar os produtos químicos lá da água que está no tanque também pela areia do filtro, tá bom? Vamos lá? Nossa, tem bastante pergunta aqui. Quando há infestação de algas, qual o melhor para eliminá-los? O cloro ou algicida de choque? A pergunta está sendo feita pela senhora Bruna Marques. Vamos lá, vamos tentar entender o processo aqui. A minha piscina, ela teve a proliferação de algas. A partir desse momento que houve a proliferação, por que aconteceu isso? Porque os parâmetros estavam fora. Então eu perdi os parâmetros da piscina. Seja o pH, a alcalinidade, o cloro, principalmente o cloro que já acabou dessa água. Porque enquanto eu tenho cloro na água, eu não tenho a manifestação de algas, né? Porque o cloro ele vai também matando as algas. Ele tem a capacidade também de agir, né? Como ele mata todos os micro-organismos, né? O cloro também mata as algas, tá certo? E é óbvio, a ação do cloro sobre as algas é realmente muito intensa. Ele mata com toda tranquilidade. Porém, o que acontece? A gente, nesse caso, nós já perdemos os parâmetros. Então, nós temos que começar tudo novamente. Nós temos que analisar e corrigir o pH, a alcalinidade, dureza cáustica, se necessário, a corrigir se necessário, corrigir a quantidade de cloro na água da piscina, né? Colocar os 2 a 4 ppm. E aí, pessoal, para a gente não fazer supercloração da água, né? Que se eu não tiver um algicida, eu posso usar o cloro? Claro, eu vou fazer uma supercloração da água, ou seja, eu vou jogar uma quantidade de cloro nessa água que é muito alta, vai dar em torno, normalmente a gente trabalha de 2 a 4 ppm de cloro na água, então eu vou ter que jogar mais ou menos 25, 30 gramas por metro cúbico para poder atingir algo em torno de 20 ppm de cloro na água. Aí essa grande quantidade de
de cloro na água, vai combater e eliminar todas as algas que estão lá. Porém, o que vai acontecer? O teor de cloro vai subir demais e aí essa piscina terá que ser interditada até o cloro voltar ao seu parâmetro normal de 2 a 4 ppm. Antes disso, não posso liberar a piscina, tá certo? Por quê? Porque se entrar uma pessoa com uma condição alta de cloro, essa pessoa pode ter lesões na pele, nos olhos, né? Então a gente não recomenda que ninguém entre na água quando o cloro estiver numa quantidade acima de 4 ppm, tá certo? Então aí a gente entra com, mas eu quero tratar na minha piscina, eu não tenho muito tempo para tratar minha piscina. Então aí a gente vai entrar com o recurso do algicida. A gente coloca o cloro na água, mantém ele entre 2 e 4 ppm, aguarda 12 horas e aí a gente entra com a aplicação do algicida. E aí, como a água já está infestada de algas, a gente entra com algicida de choque já para fazer o combate mais intenso dessas algas. Colocou o algicida, passa essa água pelo sistema de filtração para combater as algas que já estão lá dentro do filtro e na sequência, aproximadamente 1 hora, 2 horas depois, a gente entra com uma carga do clarificante, o Genfloc, né? Que aí é o Genfloc que vai grudar em toda essa matéria orgânica que foi queimada tanto pelo cloro quanto pelo algicida, e aí aquilo vai ter uma tendência para decantar, a sair no processo da filtração, enfim, aí o clarificante Genfloc vai dar o toque final para tirar tudo isso. Numa condição dessa, usando o algicida, talvez no dia seguinte a gente já possa usar a piscina sem problema nenhum, tá? Então a gente recupera a água também com muito mais rapidez quando a gente trabalha também com algicida, tá certo? Então espero que tenha respondido a sua pergunta, senhora Arthur. Vamos lá? Qual o melhor horário para colocar os produtos na água da piscina? Que é o senhor Givaldo Medeiros que está fazendo essa pergunta. Senhor Givaldo, a gente normalmente recomenda que o horário a ser colocado os produtos seja no período onde a piscina será interditada, que normalmente acontece à noite. Então o que acontece? Mais ou menos por volta das 6, 7 horas da noite, que todo mundo já parou de usar a piscina, as pessoas já foram lá, voltaram para dentro de casa, ninguém mais vai usar a piscina, é neste período mais recomendável para a gente fazer o tratamento da água. Por quê? Porque não vai ter ninguém para entrar na água depois, tá certo? Muita gente fala que é para preservar melhor os produtos na água, porque o sol vai bater na água, vai tirar os produtos. Não é esse o conceito. A gente usa o conceito de aplicar produtos no período noturno, porque nós vamos ter a noite inteira para poder misturar todos esses produtos, fazer todo o tratamento da água e no dia seguinte essa piscina vai estar liberada para as pessoas utilizarem. Então a gente normalmente recomenda a aplicação dos produtos no período noturno. Mas eu não tenho chance de aplicar à noite, tem que ser de manhã. Tá bom, não tem problema. Então no período da manhã, antes de abrir a piscina, vai lá, coloca os produtos, aguarda no mínimo 1 hora para que possa misturar todos os produtos e aí a piscina, depois disso, ser liberada, tá certo? Mas normalmente, pessoal, até por questões de segurança, é que a gente recomenda a aplicação do produto no horário noturno. Não só a aplicação do produto, mas também, pessoal, a filtração, tá certo? Por que filtração? Nossa, vamos filtrar à noite a piscina? Sim. Olha só, pessoal, o sistema de filtração, o funcionamento do filtro, da motobomba, na realidade não é nem do filtro, é da motobomba, o que ela está fazendo? A motobomba, ela é um equipamento que ela tem a capacidade de succionar, ela tem a capacidade de puxar água lá das saídas de água que a gente tem na piscina, que é o ralo de fundo, que é o skimmer, que é o bocal de aspiração, são essas 3 saídas que a gente tem de água da piscina. Então o que acontece? A bomba, ela está puxando água dessas 3 saídas. E se, vamos supor que só o ralo de fundo esteja aberto,
né? Então, lá durante o dia. A pessoa colocou a piscina para filtrar durante o dia, tem um ralo de fundo só na piscina e tem uma motobomba, vamos supor, de 1 CV, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, uma bomba de 1 CV, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Se vier uma criança nadando por cima e passe nadando por cima do ralo, uma bomba desse tamanho, ela pode ter a força suficiente para arrastar uma criança, né? Uma criança que pese em torno de 20 quilos, mais ou menos, ela pode ser arrastada para o fundo da piscina, tá certo? Então, pessoal, a gente normalmente, como métodos de segurança bem simples, a gente pode até mesmo colocar os produtos químicos à noite, fazer o processo da filtração durante a noite, tudo isso para segurança dos usuários da piscina, tá certo? Então, mas eu não posso, tenho que filtrar a piscina durante o dia, não posso. Não tenho como ligar a bomba. Existe timer. Timer é um equipamento que a gente regula o horário em que a gente quer que a bomba ligue e depois a bomba desligue. Então, por exemplo, eu tenho que filtrar a minha piscina 6 horas por dia, ou então 8 horas por dia, aproximadamente, nessa época do verão. Então eu coloco um timer, ligo a bomba nesse timer, tá certo? E eu regulo para a bomba, o timer ligar aproximadamente 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Vai ser muito difícil alguém usar a piscina nesse período, tá? Pode usar? Pode até usar, mas é mais difícil. Isso é uma regra de segurança que a gente, simples, muito simples, mas que a gente procura seguir. Filtrar durante a noite. Mas eu já ouvi falar que tem que filtrar durante o dia. Não é obrigatório filtrar durante o dia. O que a gente precisa é, a cada 24 horas, filtrar 8 horas por dia no verão. Certo? É isso que a gente precisa, mas não tem obrigatoriedade nenhuma de que seja das 8 da manhã às 8 da noite, por exemplo. Não tem obrigação nenhuma, pode ser de madrugada, tá certo, pessoal? Então isso é uma coisa assim, que são regras que a gente adota como segurança, né? Principalmente quando se tem crianças, né? Crianças com idades ainda muito, muito pequenas, né? As crianças muito pequenininhas, né? Então a gente adota isso como regra de segurança. Muito simples essa regra. Existe um monte de equipamentos que também pode ser colocado na piscina como formas de segurança, mas essa é uma regra bastante simples. Não depende somente de um timer para ligar e desligar a bomba durante a noite, tá certo? Muito bem, vamos lá. Após balancear os parâmetros de uma piscina com água verde, o que devemos lançar primeiro? O cloro ou o algicida? O Sr. Cosme Piscinas está fazendo essa pergunta aqui. Sr. Cosme, vamos lá. A água está verde, eu vou analisar o pH, alcalinidade e dureza cálcica e corrigir se necessário. Analiso e aplico o cloro na água da piscina, 2 a 4 ppm. E aí eu aguardo, se eu usar um algicida de choque que contenha cobre, eu vou ter que esperar 12 horas para fazer a aplicação do algicida choque na água, tá certo? Se for o Genpool, que não tem cobre na fórmula, imediatamente depois que eu terminar de aplicar o cloro na água, que ele se estabilizar em 2 a 4 ppm, posso entrar com o Genpool já para fazer o combate às algas. E no final, aplico o clarificante Genfloc, que é para grudar em toda essa sujeira que vai se formar e decantar no fundo da piscina, tá certo? Então tá aí, é assim que a gente vai fazer. Professor, para que serve o uso da barrilha? Ele substitui o algicida? O senhor Guilherme está fazendo essa pergunta. Bom, Guilherme, vamos lá. Para que é utilizada a barrilha na água? Barrilha é um produto químico que a gente usa para corrigir o pH da água. Vamos supor que a água choveu muito nessa piscina, né? Então caiu muita água da chuva lá dentro. Há uma tendência da água da piscina ficar ácida. Ou seja, rapidamente, vamos explicar então aqui o que é ácido. Ácido é uma condição da água, né? Que está dentro de uma escala que vai de 0 até 7.
certo? Isso é o que a gente chama de pH da água. É uma escala que mede de 0 a 14. De 0 até 7, a gente fala que a água está ácida. De 7 até 14, a gente fala que a água está alcalina. Na piscina, a gente tem que fazer um esforço muito grande para nunca deixar a água ficar ácida, tá? Uma água ácida, ela traz todos os problemas que a gente imaginar para a piscina. Primeiro, ela consome o cloro muito rapidamente. Depois, ela provoca corrosão em todos os equipamentos. Depois, uma água ácida, ela altera muito rapidamente as condições de todos os parâmetros dentro da água. Então, o que a gente precisa? Além de tudo, os micro-organismos, algas, vírus, bactérias, eles têm uma tendência de viver melhor num ambiente levemente ácido, de um pH que vai de 5 a 7 aproximadamente. Então, toda vez que a gente tem uma água ácida na piscina, nós temos todas as condições para fazer essa água ficar ruim. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande para manter a água no pH de 7,2 até 7,8. Essa condição é levemente alcalina, tá? Acima de 7 na nossa escala. Então, o que acontece? Se a água, depois de muita chuva, o pH dessa água baixou de 7, né, de 7,2, que é o parâmetro mínimo que a gente recomenda, nós temos que colocar um produto para elevar este pH. E aí a gente usa a barrilha. A barrilha, na Genco, é o produto pH+, granulado. Tá? Então você vai numa loja, você adquire esse produto e aí lá na embalagem do nosso produto tem uma tabela que diz quanto que a gente tem que colocar de produto em função do valor do pH. Tá certo? Então ali tem todas as explicações falando direitinho como é que a gente vai fazer a aplicação do produto, né? E aí a gente dilui esse produto, joga na água da piscina com o sistema de filtração ou recirculação ligado, que aí nesse caso pode ser recircular, né? E aí aproximadamente depois de meia hora a gente repete a leitura do pH para ver se ele chegou dentro da faixa que a gente queria. Então a barrilha serve para isso. Aí o senhor pergunta aqui, ela substitui o algicida? Não, não substitui o algicida. A barrilha não é feita para matar algas, tá certo? Então, tá aí a sua resposta, tá bom? Mais uma pergunta aqui. Como tem alguns cloros que vêm com sulfato de cobre na composição? Sim, aqui é o senhor Diogo que está fazendo aqui a pergunta. Sim, alguns tipos de cloro, eles têm pequenas quantidades de sulfato de cobre que vão ter uma ação de algicida na água. Então, normalmente são os cloros múltipla ação, né? É o linha especial 3 em 1 da Genco, que ele tem uma pequena quantidade de cobre dentro da fórmula que dá a condição de algicida na água da piscina, tá certo? Então, realmente, isso tem, não há problema nenhum. Dentro das especificações de quantidades, não há problema nenhum em se trabalhar com o item nessa forma, nesta composição de cloro, como está sendo colocado ali, tá certo? Então, não há problema nenhum, tá? Quando tem na água uma grande concentração de algicida e capas, pode-se reduzir o uso de cloro? FS Piscinas. Olha, sim, veja bem. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho uma piscina e eu coloco uma capa por cima da água, né? Então a gente estica a capa, normalmente é um plástico. O ideal para piscinas aquecidas é que seja plástico bolha para manter a temperatura. Tá? E aí, o que vai acontecer? A gente coloca esse plástico em cima da água e aí esse plástico, ele mesmo vai reter grande parte da sujeira que vem na água, da chuva,
O vento, a poeira que está sendo trazido ali, vai parar em cima da capa, tá certo? Então a capa, ela é um grande protetor da nossa água. Vamos dizer assim, que ela é uma excelente ferramenta aliada ao nosso tratamento, tá certo? Porém, a capa tem que estar efetiva, tem que estar no local no momento da chuva para poder proteger um pouco, né? Mesmo assim, vai acabar entrando um pouco de água dentro da coisa, mas vai ser uma quantidade de sujeira bem menor, bem mais reduzida que vai estar lá. Então a capa, ela já vai ser uma grande proteção, tá certo? E se a água ainda contiver os parâmetros todos certinho, aí a quantidade de cloro que a gente vai usar vai ser realmente muito reduzida, tá certo? Então vai ajudar bastante, realmente vai ajudar bastante a colocação da capa, né? Colocar a capa na piscina vai reduzir bastante o consumo de produto químico que a gente vai ter na piscina, tá certo? Tem que acertar a dureza cáustica tanto em piscinas de azulejo quanto em piscinas de fibra e vinil? Aqui quem está fazendo a pergunta é o senhor Leandro Rodrigues. Senhor Leandro, eu vou falar para você. Sim, tem que acertar. Mesmo que a piscina seja de fibra ou de vinil, nós temos que corrigir a dureza cáustica. Porque quando a água ela não encontra o cálcio que ela precisa, né, através do rejunte do azulejo, a água ela vai procurar outros produtos para atacar. E o que ela ataca? Qual é na sequência, se ela não acha o cálcio, qual é o produto que a água vai procurar? Principalmente os metais. Tá? Então, se a piscina tiver um aquecedor e esse aquecedor tiver uma serpentina de cobre, a água vai provocar uma forte corrosão na serpentina de cobre. Ah, mas eu não tenho aquecedor, então eu não preciso. Precisa sim. Nós temos a escadinha da piscina, que é feita muitas vezes ela é feita apesar de ser feita de aço inox, nem todo o aço inox é de excelente qualidade, pode ter uma corrosão, mesmo sendo aço inox, pode ter uma corrosão de metal ali, de ferro, né? Porque a água vai atacar o ferro. A água vai atacar as partes da bomba, por onde a água passa, e a motobomba tem lá um monte de peças de ferro, tem porca, parafuso, né? Então vai atacar esses metais. Enfim, aonde a água encontrar metal, se ela não encontra o cálcio que ela precisa, ela vai provocar corrosão nesses metais, tá certo? Então a minha recomendação é que, independente da piscina, pode ser de fibra, de vinil, de azulejo, de concreto pintado, não importa, dureza cáustica precisa ser analisada e corrigida para o parâmetro indicado, que é de 200 a 400 ppm, tá certo? Essa é a nossa recomendação, tá bom? Então, realmente tem que ser feito sim, tá? É possível decantar a piscina em casos de muita sujeira somente com Genfloc? E no caso de sujeira pesada, onde é preciso aspirar drenando? É o senhor César que está fazendo aqui a pergunta. Vamos lá, senhor César. Olha só, eu tenho muita sujeira na água. O excesso de sujeira, ele também me dá uma indicação de que os parâmetros estão se perdendo. Ou seja, eu posso já ter alterado o pH da água e eu posso ter alterado a quantidade de cloro que tem lá dentro. A partir daí, eu vou ter a sujeira se manifestando com mais intensidade. Por quê? Porque o cloro não está mais conseguindo combater essa sujeira, tá certo? Então, o que vai precisar? Primeira coisa, nós temos que acertar todos os parâmetros. Se a água está turva, antes de colocar um clarificante, seja o Genfloc, seja sulfato de alumínio, tem muita gente que acha que a água tá lá turva, cheia de sujeira, joga sulfato de alumínio que aí fica tudo bem. Não é assim que funciona, pessoal. A gente precisa primeiro acertar os parâmetros, o pH, a alcalinidade, dureza, a quantidade de cloro, tá certo? Se tiver um excesso de sujeira na água, vai ser necessário até mesmo colocar uma dose maior de cloro nessa água, talvez só
as 4 gramas aproximadamente que a gente coloca, não é suficiente para conseguir combater toda a sujeira que está dentro da água. Às vezes é necessário a gente colocar 10, 15 gramas por metro cúbico do cloro na água, que é justamente para ele, numa maior quantidade, conseguir matar toda a sujeira que está lá dentro, tá certo? Aí, na sequência, depois que a gente fez isso, é que a gente vai jogar o clarificante. Seja ele o Genfloc, seja o sulfato de alumínio, tá certo? É um mito achar que jogar sulfato de alumínio na água, o sulfato vai tirar toda a sujeira. Ele não tira a sujeira, pessoal. O sulfato de alumínio, ele é um produto pesado. Então, o que ele faz? Em alguns tipos de sujeira mais grossa, o sulfato tem a capacidade de arrastar essa sujeira para baixo, porque ele pesa bastante. Ele arrasta a sujeira. Mas ele não matou essa sujeira. A sujeira continua dentro da água, tá certo? Então, pessoal, nós temos que primeiro acertar todos os parâmetros, inclusive o cloro, na quantidade específica para aquela quantidade de sujeira que está lá dentro. E aí, no final do processo, é que a gente aplica o clarificante Genfloc ou o sulfato de alumínio na água. Aí a decantação, tanto o Genfloc quanto o sulfato, eles vão reagir não com essa sujeira, porque eles não têm reação com essa sujeira, com essa matéria orgânica que está na água. O que acontece? O sulfato e o Genfloc vão reagir com a cinza de toda essa matéria orgânica que o cloro queimou. O cloro, ele queima a matéria orgânica, tá? Então tem que entender bem esse processo para não gastar produto à toa, tá certo? Então primeiro eu faço acerto de todos os parâmetros, aí eu joguei o cloro lá dentro da água. O cloro vai queimar essa matéria orgânica que está na água. Por exemplo, é suor, urina, pele, cabelo, resto de folha, enfim, toda essa sujeira que caiu lá dentro da água, que está provocando a turbação, o cloro queima essa matéria orgânica vira cinza, e aí a gente joga o clarificante. E o clarificante, que normalmente o produto ativo do clarificante é o alumínio, tanto do Genfloc quanto o alumínio do sulfato de alumínio reage com essa cinza que foi queimada pelo cloro, e aí a gente tem o processo de remoção total da sujeira que estava dentro da água, tá? É um mito acreditar que minha água está suja, joga sulfato de alumínio que pronto, tá prontinha a água. É só aspirar drenando e pronto, acabou o trabalho. Não é assim, pessoal. Nós temos que fazer o trabalho completo, tá certo? Muito bem, vamos lá? Nós estamos aqui, pessoal, olha, eu acabei de olhar aqui, faltam 3 minutinhos só para a gente terminar aqui a nossa live, senão a gente cai. Então eu vou responder só mais uma pergunta aqui, e aí as perguntas que ficarem em aberto, nós lá, a turma, a equipe da Genco, está de posse de todas essas perguntas e vai tentar responder a todos vocês, tá bom? Qual produto da Genco tem a fórmula com ácido muriático para remover manchas amareladas numa piscina de fibra que tem água normal sem ser de poço? Senhor Silveira, pergunta meia comprida aqui. Pessoal, vamos lá. Manchas amareladas, elas podem ser provenientes de metal, principalmente ferro, ou então algum tipo de planta que joga uma frutinha na água, e nessas frutinhas ela pode ter algum pigmento, né, que acaba manchando o vinil, tá certo? Ou então a fibra, ou mesmo o azulejo, tá? Nós não indicamos remoção de manchas com ácido muriático. Ácido muriático é o famoso ácido clorídrico. Esse produto, ele é utilizado só e simplesmente para baixar o pH da água. É o nosso produto pH-, tá? Ele tem a finalidade de baixar somente o pH da água, tá? Ele não é recomendado para tirar manchas. Manchas de metal, a gente recomenda GenQuest, que é um sequestrante de metais, e
se as manchas forem provenientes de plantas, que pode ser uma frutinha muito colorida, que caiu na água, ela se dissolve e aí acaba manchando a fibrovinil, aí nós temos que usar cloro. A gente faz uma solução mais concentrada de cloro, joga na água e faz a esfregação dessa mancha, tá certo, pessoal? Ácido muriático, que é o produto pH-, não recomendamos para tirar manchas, tá bom? Então tá aí respondida a sua pergunta. Pessoal, são 8h29, nós temos que encerrar agora às 8h30. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui em plena sexta-feira, 7h30 da noite, né? Então aí uma turma grande que está aqui nos acompanhando, que eu estou vendo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e eu conto com vocês na nossa próxima live que nós vamos fazer. Acompanhe a Genco no canal Instagram, no YouTube, que vocês vão estar sempre avisados da nossa próxima live, tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite para vocês, pessoal. Muito obrigado.